gente acha importante, assim, quase fazer uma pausa aqui nesse exemplo que o Henrique estava trazendo, porque a gente está falando aqui de estratégia forte, que a gente está lançando um curso sobre estratégia, que essa decodificação, né, esse panorama que o Henrique trouxe, ele pode impactar e impacta as estratégias dessa categoria. Mas o que é estratégia, né? Falar um pouquinho sobre o que é isso, afinal de contas, porque talvez essa seja uma das palavras mais esvaziadas em algum nível dentro do contexto organizacional e do contexto de negócio. Se vocês trabalham dentro de corporações, vocês devem se relacionar todos os dias com isso, né? Vários documentos onde a gente não necessariamente está fazendo alguma recomendação estratégica, mas a gente bota esse nome para que ele ganhe um corpo, ele ganhe uma importância, ele ganhe um outro contorno dentro da organização, dos nossos pares, das nossas entregas. Porque, em algum nível, assim, tudo que a gente faz quando a gente está falando sobre tomar uma decisão, sobre fazer algum tipo de movimentação dentro da empresa, muitas vezes a gente usa essa palavra estratégia. Mas não necessariamente tudo que a gente faz é estratégia, não necessariamente tudo que a gente faz precisa ser estratégia. E tem algumas coisinhas que a gente acha importante alinhar aqui para a gente conseguir entender como, de fato, essa decodificação pode impactar as estratégias. Então, o que é estratégia? Obviamente, aqui em 10, 15 minutos a gente não vai conseguir aprofundar o tanto que a gente gostaria e que a gente vai fazer no nosso curso, mas, em termos muito gerais, a estratégia é um meio para alcançar um determinado fim. Um futuro desejado, um output desejado, é algo que a gente precisa visualizar e que precisa gerar um resultado favorável. Né? A estratégia ela nasceu dentro do contexto de guerra, dentro do contexto de batalhas, onde tinha ali um objetivo claro de eu ser superior ao meu oponente. Hoje a gente já vive num ambiente que promove mais abundância, a gente não precisa ter esse contexto tão bélico, mas se a gente não precisar, de alguma forma, trazer um resultado favorável, não necessariamente a gente precisaria ter uma estratégia. Então, a estratégia é um meio para a gente chegar nesse lugar, para a gente alcançar esse futuro, para a gente chegar nesse determinado fim que traga um resultado favorável, não necessariamente apenas retorno financeiro. Então, uma estratégia e o jeito com que a gente vai abordar a estratégia, que a gente aborda a estratégia aqui na Box, ela tem várias naturezas, elas podem vir de várias áreas e elas ganham várias formas. Então, a gente está falando de estratégias de negócio, a gente pode estar falando de estratégia de marca, de canais, de pessoas, né, de qualquer natureza aí que vocês podem imaginar dentro desse contexto de negócio, e ele pode vir dentro da área de inovação, da área de marketing, da área de logística, da área de RH. Eu vi ali, já tem uma pergunta na aba do Zoom, né, falando se é algo mais transversal. Sim, a nossa visão sobre a estratégia, ela é algo transversal. E isso assume diversas formas. Aqui a gente não acredita que exista um framework ou um modelo que serve para todos os objetivos, que serve para todos os contextos. A gente aqui cria os nossos, né? Eu não vou me aprofundar, mas depois a gente vai mostrar o prisma de valor, a estratégia de reputação de marca, como é que a gente cria valor para as empresas, para os colaboradores, atualização cultural, territórios de inovação, tem um monte de jeitos e de frameworks que a gente acaba criando, e até de formas que a gente acaba criando. Mas não existe essa fórmula mágica. Cada estratégia, para nós, ela é única, e um mesmo modelo não necessariamente serve para todos os desafios. Mas tem uma coisa que todas elas têm em comum e que é algo bem definidor do que é uma estratégia e o que não é uma estratégia, que é essa necessidade de criar valor, de criar uma vantagem sustentável nesse mercado, né? Não teria, como eu falei antes, não teria por que a gente fazer uma estratégia, desenvolver uma estratégia, se no final das contas a gente não tivesse visando chegar em algum lugar, criando valor para os nossos consumidores, em relação à nossa concorrência. E aí, quem já fez o Behave, eu sei que tem algumas pessoas aqui que já fizeram, já me ouviram falar do Roger Martin. Eu acho ele um autor brilhante, eu gosto muito dele. Ele tem um livro que eu acho que só tem em inglês, infelizmente, que é o Playing to Win, né? Jogando para ganhar. E eu tirei um trechinho desse livro que eu acho interessante aqui, eu vou ler para vocês.
Estratégia consiste em fazer escolhas específicas para vencer no mercado. De acordo com Michael Porter, autor de Estratégia Competitiva, uma empresa cria uma vantagem competitiva sustentável sobre os seus rivais ao escolher deliberadamente um conjunto diferente de atividades para proporcionar um valor único. A estratégia exige, portanto, fazer escolhas explícitas, fazer algumas coisas e não outras, e construir um negócio em torno dessas escolhas. Em suma, estratégia é escolha. Mais especificamente, a estratégia é um conjunto integrado de escolhas que posiciona a empresa de forma única no seu setor, de modo a criar vantagem sustentável e valor superior em relação à concorrência. E parece aqui, assim, parece óbvio o que ele está falando, mas tem muitas nuances muito interessantes que a gente gostaria de trabalhar e que a gente trabalha durante os nossos projetos, durante as nossas aulas e, obviamente, nesse curso. Porque nem tudo que a gente faz dentro de uma empresa precisa, né, ter esse conjunto de escolhas que vão criar um valor único, mas o que é estratégia precisa ter esse lugar da diferenciação e da criação de valor. Então, junto, quase que de uma forma simbiótica, estratégia é um lugar de fazer escolhas, de tomar posição, de fazer recomendação, de priorizar, apontar o que fazer e o que não fazer, e pensar estrategicamente diz respeito ao que a gente vai enfatizar, o que a gente decide não priorizar, e até mesmo o que a gente decide aí abandonar ou deixar pelo caminho. E, obviamente, quando a gente está fazendo isso, existem vários parâmetros de projeto para projeto, dependendo de o que a gente está fazendo, qual é a necessidade. Mas existem aí três grandes campos, digamos assim, que nos ajudam a olhar e tomar essas decisões e criar esses direcionamentos, gerando valor e superioridade em relação ao nosso segmento. Uma das coisas é as tensões, é a relação aos consumidores. O que essas pessoas estão nos pedindo, né? Qual é o desafio que a gente vai atuar na vida das pessoas? Então, quando o Henrique traz a geração Z, como é que ela está se relacionando com o carro, isso é uma questão que a gente está acompanhando, né? Isso é algo que vem das pessoas. Outra coisa é a vocação. A gente não pode negar que, dependendo do tipo de empresa, dependendo da empresa que a gente está falando, né, ou trabalhando para, ou apenas trabalhando, a vocação que essa empresa tem para atuar em relação a alguns desafios é diferente. Se a gente estiver falando da Stellantis, ali da Fiat, a gente está falando de uma coisa. Se a gente estiver falando do Waze, a gente está falando de outra. Connect Car é outra, o Uber é outro. Então, o que é as nossas raízes, né? Quais são os problemas que faz sentido eu atuar? Porque existem problemas no mundo aí, questões e tensões do consumidor de inúmeros tipos, de inúmeras naturezas. E a terceira coisa é a ambição, né? O que mundo é esse que eu quero construir? O que é esse futuro que a gente está enxergando e que a gente está tentando construir junto? Então, quando a gente está desenvolvendo as nossas estratégias, a gente passa por esses três grandes parâmetros.